Olá, meu nome é Aline Fortunato e hoje eu vou te ensinar a fazer linhas tracejadas e pontilhadas no Illustrator. Eu vou ensinar os dois métodos para fazer cada um e mostrar algumas variações que você pode utilizar, aplicando isso em linhas, em formas, em letras e também salvando como um estilo gráfico para que você consiga aplicar sempre que você quiser fazer esse mesmo efeito em outros momentos ou em outras partes da sua arte. Então vamos lá! Com a prancheta aberta, você vai criar uma linha. Então, você utiliza a ferramenta caneta, que tem como atalho a letra P. Então, a gente aciona a caneta, cria uma linha, e aí agora a gente vai em janela. Aqui já está aparecendo a opção de traçado, né? Se clicar, vai aparecer algumas opções que a gente vai configurar. Só que também tem, se não estiver aparecendo isso para você, né, essa janela de aparência ou a janela de traçado, você pode ir em janela, traçado. E aí vai abrir essa janela do traçado que tem todas as configurações. Se porventura você abriu essa janela e ela tá dessa forma, é só você clicar aqui, mostrar opções. Aí vão aparecer as opções mais detalhadas para você trabalhar a sua linha. Então, aqui a gente tem configurações padrão de linha, né, que dá para você determinar tanto a espessura quanto o arremate, que são os finais dessa linha, né, então se ele vai ser mais arredondado, se ele vai ser reto. Os cantos também, caso você esteja desenhando uma forma, aí você consegue fazer os cantos arredondados. E o alinhamento da linha, o alinhamento assim do eixo da linha, né, na verdade. Então, aqui nessa janela, o que interessa pra gente é a opção de linha tracejada. Então, a gente já seleciona aqui para ativar, e aí você consegue fazer algumas configurações. Então, por exemplo, você consegue colocar o tamanho do traçado e o espaço. Se você colocar 0 espaço, quer dizer que a linha vai ficar contínua. Se você colocar um espaço um pouquinho menor, o traçado vai ficar maior, né, com 12, enquanto o espaço vai ficar menor, vai ficar mais estreito. Então, depende de qual aspecto visual você quer deixar para a sua linha tracejada. Eu recomendo que você abra essa opção e vá testando de acordo com o que você quer criar. Outra variação que você pode fazer é assim, por exemplo, aqui, se você quer que o traçado seja constante, seja homogêneo, é só você configurar essas duas primeiras opções. Mas se você quer configurar, por exemplo, um traço pequeno, outro grande, aqui você já consegue delimitar isso. Então, por exemplo, aqui está com 12 pontos o traçado. Depois a gente pode colocar um de 24. Aí você percebe que o traçado ele já está maior. E aqui a gente consegue colocar um espaço maior, né? Então, a linha vai sendo configurada a partir dessas variações que você determina nessa janela. Se você estiver trabalhando com retângulos, vale a pena você se atentar a essas duas configurações aqui. Então, vamos criar um retângulo. Eu ativei a ferramenta com o atalho M. E aqui você vai reparar que os cantos eles não estão iguais. Por que eles não estão iguais? Porque nessa configuração, o mais importante é que todos os traços e todos os espaços estejam iguais. Se a gente mudar para essa configuração, essa segunda opção, o que vai acontecer? A forma ela vai ser configurada, mesmo que altere um pouco a dimensão de um traço para o outro, para que todos esses cantos fiquem com a mesma dimensão. Então, são detalhes que às vezes podem não trazer tanta diferença para a sua arte, mas que às vezes tem algum peso na configuração da arte que você está criando. Então, é sempre bom testar essas duas variações de acordo com a sua necessidade. Não somente em linhas, mas em outras formas elaboradas no Illustrator, você pode aplicar a linha tracejada, né? E também o pontilhado.
Então, por exemplo, vamos utilizar a ferramenta elipse. Vou criar um círculo e agora eu quero que o contorno desse círculo fique pontilhado. Para isso, eu vou aqui em traçado, vou deixar habilitado, como eu já configurei aqui, o arremate como arredondado e o canto também como arredondado. E o que vai acontecer? Aqui no traço, você vai deixar em 0. Você vai deixar em 0 porque você vai juntar, é como se você tivesse um traçado, mas quando ele está zerado, ele não existe. Então, você vai juntar um arremate com outro, e na junção desse arremate, você vai criar, então, um ponto, como se fosse um círculo mesmo. E aí, depois, você só vai precisar configurar o espaçamento de um ponto para o outro. Então, eu vou colocar aqui 24 pontos de espaçamento. E aí já aparece o meu círculo pontilhado. Então, eu consigo configurar o tamanho desses pontos a partir da espessura do contorno. Uma outra opção que eu gosto bastante, inclusive, de utilizar o pontilhado e o traçado, o tracejado, é a curva, utilizando a curva para criar setas. Então, o que eu faço? Com a curvatura, né, a ferramenta curvatura ativada, eu crio a minha curva. Geralmente eu tenho alguma informação que eu quero indicar na arte, quero direcionar o olhar da pessoa que está lendo a minha arte para um determinado ponto. Então, eu desenho essa seta, né, essa curva para criar uma seta. E aqui eu configuro no traçado. Particularmente, eu gosto de utilizar mais o tracejado. Então, eu vou colocar aqui 4 e também o espaçamento 4. Na verdade, vou deixar um pouco maior e diminuir um pouco o traçado. E aqui vão ter as opções das setas. Então, essa primeira opção diz respeito ao primeiro ponto da sua linha ou da sua curva. E essa segunda configuração é o ponto final da sua curva ou linha. Então, você pode escolher as setas o tipo de seta que você prefere. Tem várias opções. E eu vou colocar uma padrão mesmo. Essa daqui. E aí eu já consigo uma seta bem legal e bem personalizada para a minha arte. E aí, você pode perceber que tem várias opções aqui de configuração. Aqui você percebe que até deu uma variação, porque o encontro das linhas aqui no final deu uma variação. Como que você pode consertar isso? Você pode ir testando esse espaçamento até que ele fique confortável no olhar, né? Ele fique homogêneo. Então, aqui você já percebe que já está mais próximo do que essa finalização fica mais próxima do espaçamento padrão, que estava como 23. Agora vamos ver, 22. E aí é tudo uma questão de teste também e de configuração da sua forma. Então, vamos deixar dessa forma aqui, que já está bom. E agora, um passo importante que eu acho assim, sempre que você for criar qualquer efeito, qualquer configuração, tenha isso em mente, porque é algo que facilita. Então, assim, todos os meus vídeos, ou em grande parte deles, eu vou insistir nessa tecla, que você fez uma configuração e você quer aplicar em diferentes pontos da sua arte, sempre salve essa configuração como um estilo gráfico. Porque aí você vai conseguir aplicar em diferentes elementos da sua arte, não vai ter que ficar toda vez configurando do zero. Então, vamos lá, como que a gente vai salvar esses estilos como estilos gráficos? Então, a gente vai em janela, vai em estilos de gráfico e simplesmente a gente vai selecionar o nosso elemento e arrastar para cá. Aqui, a mesma coisa, selecionar e arrastar. Selecionar e arrastar.
E aí o que acontece? Você pode criar uma caixa de texto. Então vamos colocar aqui a letra A. Ou então vou escrever o meu nome, para vocês não esquecerem o meu nome. E aí, vou até aumentar um pouco. Colocar 150. Diminuir um pouco aqui. E aí, é só você arrastar que você consegue aplicar esse estilo gráfico no seu texto. E você consegue, inclusive, editar. Você não quer colocar o meu nome, você quer escrever arte. E aí, o estilo se mantém. Então, isso facilita muito no dia a dia. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal, porque constantemente eu atualizo o canal com dicas como essa.